Uma edição do programa Campo Afora. O projeto Campo Afora é um podcast multidisciplinar sobre o agronegócio. Serão 2 gravações por mês, com a duração média de 1 hora. E o âncora Rogério Rosado, que sou eu, e seus convidados estarão trocando experiências sobre inovações no agro, plantio, clima, custos na lavoura e como o produtor pode aumentar seus ganhos com o agronegócio. O programa vai ao ar pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, com aproximadamente 40 mil pontos na cidade. Amigo TV, que distribui o sinal para 140 municípios do estado. A última estimativa estava em 350 mil pontos em todo o Rio Grande do Sul. Max Cloud TV e a CNET TV, com mais de 150 mil pontos em todo o Brasil. No YouTube da TV Santa Maria, @SM Produtora, com 3.300 inscritos. No Facebook da TV Santa Maria, @TV Santa Maria, com 16 mil seguidores. E Instagram da TV Santa Maria, @TV Santa Maria, com 3 mil seguidores. No meu pessoal, e os nossos convidados com certeza estarão repostando o programa. A apresentação é do Rogério Rosado, direção do André Trevisan, coordenação da Thaís Trevisan, diretora de negócios Giovana Felice, coordenador técnico de televisão Ademir Lima, técnico de imagem Marcelo Trevisan. Estamos começando esse que é a nossa 4ª edição, né? Chegamos aí ao 2º mês do Campo Afora. E hoje eu estou recebendo aqui 2 jovens, né? E isso é o futuro da lavoura, né? A juventude tem que estar junto. Ronaldo Carbonari, engenheiro agrônomo pela UFSM em 2010, especialista em desenvolvimento rural pela URGS em 2015, extensionista rural da Emater desde 2011, tendo atuado nos escritórios regionais de Frederico Westphalen, Passo Fundo, no escritório central de Porto Alegre e atualmente é assistente técnico na região de Santa Maria, atuando como instrutor nos cursos de boas práticas na aplicação de defensivos agrícolas. E o Altair Felipe Peiter, engenheiro agrônomo da UFSM, mestrando em engenharia agrícola para a UFSM, consultor especialista em tecnologia de aplicação e CEL da Spray Solution Agritech, incubada no Parque de Inovação da UFSM. Obrigado pela presença de vocês aqui. E já viram que pelos convidados a pauta será hoje uma só, né? Tecnologia de aplicação. A gente já discutiu aqui no programa a questão do clima, um ano chuvoso, né? Os desafios do agronegócio em função aí de um mercado que é instável, depende da política interna, externa e de tantos outros elementos. Já falamos as perspectivas do Brasil, Rio Grande do Sul, que está diversificando, graças a Deus, sua lavoura. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema específico que é sobre tecnologia de aplicação. Ronaldo, obrigado pela presença. É um privilégio estar aqui com a gente. Eu que agradeço, hoje é satisfação toda nossa, ainda mais estar aqui com amigos, não é? Tratando de um assunto tão relevante, tá? Eu sou natural de Rondinha, né? O norte do estado. Rondinha, não vou deixar de fazer menção, tá? 40ª maior renda per capita do estado, um município de 4.500 habitantes, com uma agricultura forte, fundada aí na criação de suínos, produção de leite e grãos. E vim a Santa Maria estudar em 2005, né? Meu primeiro contato com esse tema, que é extremamente importante, é complexo, vamos discorrer sobre ele aqui, foi em 2007, 2008, Altair e Rogério, quando trabalhava no laboratório de máquinas com o professor Fernando Schlosser. E ele volta, doutorado dele na Espanha, né? E introduz aqui, orienta uma dissertação de mestrado, mestrando era o Marçal Dornelles, né? A gente ajudava ele, a gente estava cursando agronomia, sobre inspeção de pulverizadores. Saímos por aí, Rogério. Toyota Bandeirante, cabine dupla, toda equipada, visitando os produtores aqui da região, Santa Maria, São Cepé, Cachoeira, Tupã, foram 80 e poucos pulverizadores, Altair, e vê bem naquele tempo, tá? Eu acho que a tecnologia de aplicação tem muito para evoluir, evoluiu bastante, e a prova disso é que nós temos startups, empresas aqui, a gente trata mais do assunto, nós temos um programa aqui como este, podcast dedicado a isto, né? A época serviu para ter meio que um choque de realidade, dizer assim, ó, tchê, a máquina que aplica o pulverizador tem um monte de coisa para a gente melhorar. E a gente viu de tudo na época, né? E fazendo a ressalva sempre, Rogério, do seguinte, a gente traz o caso, não é para dizer que, poxa, o produtor estava errado.
para aquilo que ele tinha naquele momento, ele fazia o melhor, tá? E isso aí serviu, assim, ó, serve, faço questão de mencionar isso de início, tá? Até hoje. Logo mais eu vou trazer aí, dentro da conversa, o trabalho que a gente tem feito pela Emater, com parceiros, etc., neste tema. E foi dali que tive o primeiro contato, que entendi o que era inspeção, que tive este choque de realidade de ver assim, olha, nós temos muito que melhorar numa das partes da tecnologia de aplicação, que é a máquina, que a gente encontrou de tudo, tá? Encontrou máquina com pontas que eram bem patriotas, sabe, Eugênio? Pontas, os bicos de pulverização patriota, verde, amarelo, azul, todos misturados, né? Desgaste, etc. e tal, outras inconformidades. Daí a gente, e claro, era um trabalho de pesquisa aquilo, mas eu saio dali, me formo na agronomia, entro, logo depois começo a trabalhar na Emater, 2011, né? E sempre com essa ideia, nós precisamos fazer um trabalho em tecnologia de aplicação, nós precisamos ir sanando essas inconformidades, pelo menos da máquina, depois o resto vamos trabalhando junto, formação de aplicadores. E daí, tem males que vêm para o bem, né, Altair? E um deles, né, vou tratar assim, foi aí 2018, 2019, porque até então, e dentro da Emater, falo isso sem problema nenhum, tratar desse tema parecia, às vezes era entendido como, tinha um certo desprestígio. Um tabu? Um tabu de trabalhar sobre isso. Mas, gente, não adianta nós falarmos de vamos fazer uma produção segura, limpa, se a gente não atacar onde estão os gargalos. Ronaldo, né? Não querendo te interromper, já te interrompendo, segura um pouquinho, porque eu preciso apresentar meu outro convidado. Apresenta, né? Até favor. Porque nós temos uma relação meio conflituosa, né? Tá. Porque se alguém te rouba algo valioso, tu fica bravo, né? Sim. E me roubaram algo valioso, né? Então tá contigo. Tá bem. Altair, para quem não sabe, é meu genro, né? E me deu agora um dos melhores presentes que um homem pode ter, que é o Francisco. O Francisco chegou aí, está com uma semana, por isso que o Altair atrasou um pouquinho. Agora tem mais o Francisco para cuidar, né? E é brabo, uma mistura de alemão com pelo duro. E sangue não é água. Sangue não é água. É coisa boa. Tudo bem, Altair? Tudo bem. E ele é teu conterrâneo quase lá, né? Porque é de Criciúmalo. Nós somos Pertinho, né? Da mesma região. Exatamente. Beleza, então. Tudo bem, pessoal? Como já me apresentou, eu sou Altair Felipe Peiter. Também sou egresso da UFSM, aqui em Santa Maria. Mas sou natural de 13 de Maio, região noroeste aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, meus pais são produtores rurais. Hoje já estão aposentados, mas desde minha infância tive esse contato. Sempre vendo os problemas na lavoura lá. Meu pai fazendo aplicações que, como mencionado já pelo meu amigo Ronaldo, com o que tinha, conseguia fazer aquilo, né? Então, em 2010 eu acabei vindo para cá. Eu sempre trago essa história, poucos sabem. Eu entrei num caminhão de fumo e vim parar aqui em Santa Maria. Peguei uma carona de lá para cá. Então, meus pais eram pequena propriedade. Então vim com o sonho de fazer ensino superior aqui. Entre os 4 irmãos fui o único que concluiu o ensino superior. Então, em 2010 caí aqui, comecei meus estudos na agronomia, sempre voltados para a área de tecnologia de aplicação, sempre com essa curiosidade. No meio acadêmico, nós acabávamos ficando muito com a teoria, não tive oportunidade de ir para a prática, quando eu estava cursando agronomia. Mas já no meu estágio, que eu fiz na Biotrigo, em Passo Fundo, eu comecei a ter esse contato mais prático na área de tecnologia de aplicação. Então, terminei meu estágio. Também, num período antes, um ano antes, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, onde também fui trabalhar numa fazenda americana. Lá também tive contato com aplicações. E eu já trago que lá é totalmente diferente que aqui. Aqui nós estamos num clima tropical. Lá nós tem um clima... Não é tão, as estações são bem definidas, não é tão quente no verão que nem aqui. Então, você tem uma pressão mais baixa de tanto doenças, insetos, panzaninhas. Eu fiquei no norte dos Estados Unidos, o pessoal fez uma aplicação de fungicida para todo o ciclo, enquanto na cultura da soja, né? Enquanto aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal faz de 4 a 5 aplicações de fungicida, mais 2, 3 de herbicida. Então, eu falo, nós vivemos um país tropical aqui, então pragas estão a todo momento se desenvolvendo. Logo que eu me formei, eu entrei num processo seletivo numa empresa, no grupo Inquima, onde comecei a desempenhar uma função de assistente técnico
também na área de tecnologia de aplicação. Andei em Passo Fundo, Vacaria, Sarandi, Nonoai, toda essa região norte do estado aqui. Andei um pouco aqui na região central também do estado. Até que no último ano que eu estava na Enquima, eu comecei a atender a região de Cruz Alta. Sempre falo que Cruz Alta é o nosso Mato Grosso aqui no Rio Grande do Sul. Região de grandes produtores ali, produtores muito tecnificados, muito preocupados com a tecnologia de aplicação também. Conheci algumas consultorias que trabalhavam ali também. Mas naquele momento eu vendia um adjuvante, um produto e prestava consultoria para alguns clientes. Até que chegou, questionei para um produtor que era muito meu amigo, se eu fizesse uma mudança, parasse de vender um adjuvante e prestasse somente consultoria, mais técnica ainda do que eu já prestava. O meu amigo me falou: Otair, estou contigo só pela tua consultoria, né? Poxa, então é o momento de eu virar a chave, salto. Né? Então acabei me desligando na Enquima, foi uma empresa que deu muito prestígio em ter trabalhado lá, aprendi muito. E iniciei com a minha empresa na área de tecnologia de aplicação, prestando consultoria para fazendas aqui no estado. Que hoje Deixa eu encaminhar uma pergunta para vocês dois, já para vocês debaterem aí, tá? A gente vive uma questão muito ideológica hoje no mundo, né? Questão ambiental, coisa e tal. Produtos orgânicos, né? Uma pergunta simples, direta. É possível uma lavoura sem defensivos agrícolas ou agrotóxicos, digamos assim? É possível hoje no mundo, eu falo não só no Brasil, no mundo todo? Vocês para debater aí. Eu vou trazer o meu ponto de vista referente a essa relação. Hoje aqui no Brasil, como eu estava mencionando, nós vivemos um país tropical. Então a incidência de planta daninha, pragas, doenças, elas estão ocorrendo o ano inteiro. É diferente de um clima temperado, por exemplo, que eu estava mencionando, nos Estados Unidos, morei lá no norte dos Estados Unidos. Lá, o pessoal começava a plantar em março, colhia em outubro. Depois não tinha mais nada. Se tinha um vazio sanitário. Obrigado, né, porque tinha 2 metros de neve na lavoura. Não tinha doenças. Inclusive, eu participei de colheita numa fazenda lá, que era soja orgânica. Aí eu questionei para o pessoal como é que eles faziam. Eles falaram: não, nós plantamos, a nossa área está limpa, porque não tem planta daninha, não sobreviveu nada no inverno, não sobreviveu planta daninha, não sobreviveu inseto, planta no limpo. Como não se tem essas expressões, eles fazem uma outra aplicação num produto biológico ali, com a pressão é baixa, eles controlam e colhem, né? Aí eu penso, como conseguir fazer isso no Brasil? Até podemos conseguir fazer em alguns casos isolados ali, mas produção em grande escala para alimentar o mundo, não é possível. A Emater, Ronaldo, ela desenvolve um trabalho muito forte nessa área, né? Até a gente se conhecer em função disso, da empresa que eu represento hoje, né, que descobriu essa lacuna. E lembro que a Emater hoje tem 10 equipamentos, que é o Fluxim, né? Vocês que convivem diretamente assim e atendem do pequeno, médio produtor, não chegam muito no grande, né? É mais ou menos essa visão que o Otair está tendo aí, dessa lavoura que ainda precisa de muito, digamos assim, fungicida, herbicida. A tua pergunta gera assim: é possível ter uma lavoura orgânica? Sim, uma lavoura orgânica é possível, 2, 3, 5. É um trabalho bem complexo, tá? Para o agrônomo é um desafio ainda maior. Agora, dizer assim, o que eu penso disso aí, né? O nosso ponto de vista é o seguinte: a prateleira do supermercado, ela pode ter, acho até que precisa ter, alimentos orgânicos lá. E alguns produtores vão se dedicar a isso, vão ter que se dedicar bastante, porque é uma tarefa extremamente complexa, né? Ou seja, livre de qualquer insumo químico lá, tá? Agora, a produção global de alimentos, eu não tenho aqui, tá? A gente recebe um monte de coisa, lê e acaba no arquivo. Mas 40% da produção de grãos, fibras do mundo, eles só existem por conta da proteção de cultivos. Proteção de cultivos é o seguinte: eu instalo a lavoura, a plantação, e deixo ela livre de plantas daninhas, protejo contra doenças, controlo insetos. 40% da produção do mundo. Então, se viro a chave hoje e digo está proibido usar qualquer químico, é uma crise alimentar que gerará a guerra, tá? Então, isto não pode nem ser cogitado, né? Eliminar o uso de químicos na agricultura é impossível. Agora,
A produção, mesmo esta, com o fungicida, inseticida, etc., e que pese também, né, Altair, ver a tecnologia de uso de biológicos que vai fazer, registre isto, quem está nos assistindo, vai fazer a 8ª revolução da agricultura, será o uso de biológicos, e o Brasil vai liderar isto aí. Então, é claro, nós vamos incorporando o biológico, diminuindo o químico, e a síntese é a seguinte: tem a prateleira do orgânico para quem pode pagar, e vai ter que pagar mais, tá? Porque custa mais para produzir, tá? É uma produção de menor produtividade, aliás. Então, ela precisa ser compensada com um valor agregado maior. Mas também tem que ter uma prateleira muito maior, grande, com produtos produzidos em quantidade, daí sim, indispensável a gente fazer essa produção de cultivos, para quem vai lá e compra tudo. Tem um estudo do CPEA que fez o seguinte: mediu o impacto de retirar a aplicação de fungicida da soja no Brasil. E daí a primeira página diz o seguinte: se gasta menos com fungicida. A segunda, se produz menos. A terceira, aumenta o preço. A quarta, que é esta que o público, especialmente o público urbano que está nos assistindo, presta atenção, vai custar mais caro. Tudo que deriva da cadeia da soja vai custar mais caro, se não faltar, tá? Então, assim, ó, você falou ideologia, este que é o grande porém, tá? Porque a ideologia diz que o Brasil é o grande consumidor de defensivos. Pois bem, vamos aos números, tá? O Brasil é o 44º, isso aqui é da FAO, tá? Isso aqui não fomos eu e o Altair que inventamos aqui, tá? 44º país em uso absoluto de defensivos. Aqui nós não estamos nem considerando quanta área a gente produz, nós estamos nem considerando que é um país de clima tropical. Se a pessoa se ficasse 6 meses coberto de neve, a cigarrinha do milho não estava aqui daí, né? Sim, não teria nenhuma praga. E, vamos à frente, tá? Da FAO ainda, quando você pega o que se consome pelo que se produz, que daí é um índice de eficiência, 58º lugar. Então tem 57 outros países, inclusive os europeus, que são os nas manchetes, parece que é o soldadinho, estão à nossa frente, tá? Isso aqui está lá para consultar, quem quiser. É um ranking que a FAO fez em 2020, mas é referente a 2019. E um ponto, eu sempre digo, o produtor ele não gosta de usar defensivo agrícola porque isso aumenta o custo dele. Ele só o utiliza porque ele precisa manter a produção. Essa questão de uma lavoura sem defensivo, sem agrotóxico, seria o nosso sonho de um corpo sem medicamento, né? Sem doença. Seria mais ou menos isso, né? Como a gente sabe que a gente... Eu vi um número absurdo que eu fui estudar quando saiu a tal de Covid. Eu quis saber quantos vírus tinham no mundo. Sabe qual é o número? Não faço ideia. 30 nonanilhões. Consegue imaginar isso? Aí eu fui ver um comparativo, tem mais vírus no mundo do que estrelas do universo. Digo, minha Nossa Senhora. Então a coisa é complicada. O que eu preciso saber de vocês, assim, especificamente, quanto desse problema da lavoura, pode ser um problema, ou seja, é culpa do homem, é por falha nele, até porque depois eu quero caminhar outro assunto, vocês vão entender já, e quanto é em função da natureza, como o Altair colocou aqui, em função do clima, em função da localização. O que a gente pode colocar, se existe algum estudo nesse sentido? Altair, enquanto eu penso, tu começa a responder. Pode repetir a pergunta, Gerson? Essa questão de nós temos aí ervas daninhas, insetos nas lavouras, quanto por cento é culpa do homem, do quem planta, por algum descuido, e quanto por cento é causas naturais, em função, como tu colocou, do clima, da época, enfim. Existe algum estudo nesse sentido ou existe alguma mensuração por alguém? Eu não vou saber dizer a porcentagem que é isso, mas dá para dizer que são os dois, porque por exemplo, a utilização de aplicações seguidas do mesmo principativo do herbicida, isso vai selecionar uma planta daninha na área, uma determinada planta. Então, tu aplica uma vez, aplica outra e isso vai selecionando. Mas isso também é um processo natural. Isso aí. Torna a planta resistente àquele tipo de insumo que tá... Isso. Sim. É mais ou menos como o corpo humano, uma bactéria que tu usa um certo antibiótico, de repente não está funcionando porque ela ficou resistente. É mais ou menos esse princípio. Sim.
Temos a revolução da agricultura. Quando o homem deixa isso aqui, eu não vou entrar nesse assunto porque daí eu me perco, tá? Mas o homem deixou de ser nômade para ser sedentário. Então ele começa a produzir, cultivar os campos. É isso aí, a gente está falando ali eu provoquei porque eu sabia que dali vinha... Em mais de 10 mil anos antes de Cristo. Tá, isso daí, eu vou acreditar, é isso aí. Então a gente começa a cultivar os mesmos campos e começa a produzir mais, e é claro, tu diminuiu a diversidade daquilo ali, se cultiva soja, milho, trigo, né? Cultivos de lavoura em extensão grande, isso faz com que, bom, aconteça a praga, a doença aí. Agora, você pensa em voltar a ser nômade? Não. Não, né? Por que eu fiz a pergunta para vocês aí? Tá? E agora eu vou entrar um pouquinho na minha praia, que é o que eu conheço um pouquinho, que eu estou conhecendo, não é muito, são 8 meses só, né? A gente faz um cálculo assim, hoje um agricultor paga em torno de 3 milhões e meio por uma colheitadeira, né? Esse é o valor mais ou menos de mercado. Sim. Uma plantadeira custa de 1,5 milhão a 2 milhões, né? Um trator não baixa de 2 milhões hoje, trator novo, né? A gente já está falando hoje em equipamentos computadorizados, né? Não se admite mais aquele cara que não conhece um pouquinho de internet. Um pulverizador, nesse autopropelido, não custa menos que 2 milhões, 3 milhões, né? Tá. Ele custa, vamos botar ele, para começar, ele vai precisar de 9 a 10 milhões, né? Lá na pontinha do pulverizador, tem uma coisa chamada bico. Que, se não me falha a memória, que o teu jogo de bico ali, vamos botar o pulverizador aí dos mais modernos de 50, 60, 83 bicos, custa no máximo 3 mil reais um jogo de bico. Onde é que passa todo o parte do dinheiro do agricultor? Nesses bicos, né? Eu vou encaminhar essa pergunta direto para o Ronaldo aqui, porque eles têm um trabalho muito fantástico de derivação, né? Eu queria expressar um pouquinho sobre isso. Esse trabalho que a matéria está fazendo sobre derivação, né? Sobre aplicação, sobre cuidados, né? Sobre aquele tão famoso produto que tem uma siglinha ali, né? Que tem que ter todo um cuidado hoje para aplicar, né? Por isso que eu pergunto, até que ponto vocês conseguem trabalhar isso, e tu falava que estão trabalhando e tu viu isso aí, nessa questão do lavoureiro se conscientizar da importância que tem um bico e uma aplicação uniforme? Então, Rogério, então venho e Mater sempre insistindo e levantando essa bandeira da tecnologia de aplicação. 2018, 2019, quando, vamos dizer assim, toma mais corpo ainda uma questão de derivas, né? Por conta especialmente de 2,4-D, e dentro desse grupo aí a gente chama de herbicidas hormonais, né? Ali eu vi a oportunidade, olha, então agora nós vamos ter que trabalhar com treinamento de produtores. O Tair também faz, tem uma série de organizações trabalhando com isso. Antes tarde do que nunca. Agora é a oportunidade, agora eu faço aquela experiência da inspeção trazida lá da Europa, o professor Fernando, trabalhada, inaugurada aqui, depois trabalhada por uma série de outros pesquisadores. Agora eu faço isto, nós vamos fazer isso, rodar o Rio Grande, o campo aí pela Emater, e já tinha, né, outras empresas, e tem outras empresas trabalhando tanto quanto ou mais, né? Então nós incluímos aí. E passamos a trabalhar sobre essas duas perspectivas. Da pessoa que aplica, que precisa conhecer, precisa saber de tecnologia de aplicação e toda a complexidade que envolve, né? E, inclusive, ali dentro tem um capítulo que é a tal da deriva, né? A perda de produto, o produto que não chega ao alvo. E na perspectiva da máquina, a máquina que aplica. E daí isso aí nós passamos a aplicar, então, a usar essa metodologia das inspeções de pulverizadores. Hoje tem feitas no estado até agora, até o mês passado, aí, 2.000 máquinas que a Emater fez essa inspeção. E aí sim, né, com o Fluxin nos adiantou muito, porque lá no início é bonito... É bonito, é bom o baldinho, medir, pesar, só que cansa, tá? Demora. Você faz a visita no produtor, inspeciona a máquina, você já diz para ele se tá ou não tá, mas você tem que levar embora a informação, produzir o relatório e depois voltar a entregar. Agora não, agora a gente faz e ao final se comunica com ele o relatório e dá a condição da máquina dele. Nessas inspeções todas aí, o Geraldo, Altair, aí se começa a ver assim que daquele 2008 para cá melhorou bastante, tá?
melhorou bastante. Se trabalhou mais sobre isso. Tem bastante para trabalhar. Então, tem caso, eu queria procurar um aqui, que olha, você falou em tecnologia, o aparelho médio, fico com ele no celular, em qualquer lugar encontro. Depois eu procuro aí. Enquanto tu procura isso aí, eu quero provocar o Altair aqui, porque eu nunca me esqueço, antes de eu trabalhar nisso aí, né, e quando eu morava em Cruz Alta, um dia ele me levou para uma lavoura, e me deixou sozinho na lavoura, no meio da lavoura, meia-noite, né, e saiu lá. E aí eu quero ver contigo aquela questão que tu sempre lidou, que as pessoas acham que aplicar um produto na lavoura, simplesmente chega lá, bota num balde lá, um pouco do produto, um pouco d'água, mexe e vão pro campo lá, né? Não se preocupam com uma coisa chamada pH da água, né? A diferença entre um produto que é mais arenoso, outro que é mais caldoso. E eu vi quantas vezes tu ficou lá, né? Não só nessa questão de derivação da saída lá, mas essa preparação dos produtos, aonde entra o consultor. Sim, Eugênio. E fazendo um adendo, primeira fala do Ronaldo, eu acho fantástico esse trabalho que desenvolve junto na Emater, porque eu sou uma pessoa, sou um consultor, hoje eu atendo 10 fazendas, essa BR-158 aqui, só que você acabou de falar, vocês atenderam já 2.000 equipamentos, né? 2.000 e pouco, Hoje eu atendo, durante um ano, que é o ano agrícola, eu atendo 18 pulverizadores em 10 fazendas, né? Então a rede que a Emater tem, ela consegue atender pequenos produtores, médios produtores, que muitas vezes esse pequeno produtor, não que ele não queira, mas ter um consultor especialista lá, passando todas as recomendações para ele, fica inviável financeiramente, né? Por isso que eu atendo mais essas fazendas da região de Cruz Alta ali, só se preocupa um pouco mais, né? E sim, Eugênio, não é só nós ter uma máquina calibrada com a ponta adequada, a ponta ali adequada para fazer a aplicação de herbicidas hormonais, que hoje tem toda uma legislação, tem uma normativa, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas sim o preparo desses produtos é fundamental, isso aí. Eu sempre digo para ter a máxima eficiência dele. Porque a partir do momento que tu abrir o galão, tu já está perdendo ali. Então imagina agora colocar 10 produtos, 15 produtos. Porque assim, eu não vou botar um produto no tanque e sair aplicando e daqui uma hora eu vou botar o segundo produto só com água aplicada. Não, mistura tudo, senão fica inviável a operação, né? Eu vou ter que ter um pulverizador para cada 10 hectares, né, dessa forma. Mas ao contrário, um pulverizador hoje aplica até 2.000 hectares. Então acaba que tem que misturar tudo num tanque só ali, né? Aí eu entro com fungicida, eu entro com herbicida, entro com inseticida, adjuvante, produtos de nutrição, produtos biológicos. Então imagina a misturança, não sei. Isso é que nem ter um carro e usar álcool, gasolina, óleo diesel, ou quem sabe o óleo mineral, né? Então, devido a essas perdas de eficiência, hoje o produtor que contrata nós, ele tem muita curiosidade de saber o que eu posso e o que eu não posso misturar, né? Porque em uma mistura que eu sempre digo para o produtor que eu tenho, numa mistura que eu deixar ele de perder, ele pagou a consultoria. Hoje eu vejo uma mistura muito clássica, essa eu posso falar, o herbicida glifosato com o fungicida mancozeb. Ela é amplamente utilizada, essa mistura. Só que, se eu digo porque eu já fiz testes a campo, fiz protocolo ali, tu perde no mínimo 50% de cada produto. Então, se fosse usar 2 kg do mancozeb, tu já perdeu 1 kg. 2 litros de glifosato, tu perdeu 1 litro de glifosato, né? Então, tem muitas perdas de eficiência que nós podemos evitar elas, fazer uma aplicação separada. Agora está entrando os biológicos também. Alguns biológicos, alguns produtos, a partir do momento que tu botar dentro do tanque, tu perdeu 100% deles. A gente fica imaginando assim, pelo que tu me falou, entre cada aplicação eu tenho que lavar meu tanque, né? Exato. Aí a gente bota nesse universo de quantas mil lavouras tem no Rio Grande do Sul, e só vocês que andam, e eu já estou andando hoje. Quantos conseguem fazer isso? Quantos se preocupam com isso? Né? Mal comparando assim, aí esse dia um compadre meu me falou isso. Estourou um bico do meu carro, eu tive prejuízo de R$3.000. Tu te preocupa com a correia do teu carro, com o pneu, com óleo, coisa e tal, e às vezes um biquinho, tu não te preocupa, e aonde vem todo o prejuízo depois, né? Tu achou o número que tu queria? Eu achei aqui, porque esse aqui é bem emblemático pelo seguinte, tá?
Era uma máquina pequena aqui, ó, 20 bicos, tá? E a gente fez aí a calibração dela, etc, conferiu o desgaste, fluxinho, né, a trabalhar e no final das contas, tá? A dosagem esperada pelo produtor, 120 litros por hectare. Qual é que foi a média que nós medimos ali? 126. Então é um erro 5% medíocre. ainda. É ali 5%. assim, é a máquina parada e tudo bem, tá? O grande lance, eu vou só aos extremos, tá? Vou só aos extremos. A ponta que mais colocou 70% a mais. A que menos colocou 60% a menos. Então esses eram 20 bicos, tá? E era de uma lavoura pequena, de arroz. Então vamos lá, Altair. Se fosse 20 hectares, se não me engano eram 18, vamos arredondar 20 hectares, para combinar com 20 bicos que tem na máquina. Se ele fizer uma aplicação nos 20 hectares, cada bico é responsável por 1 hectare, né? Exato. Então esse que colocou 50% a menos é a mesma coisa que o de dizer que ele fez 1 hectare colocando 60% a menos. Colocando 50 litros por hectare, então. Sim, eu sempre digo que cada bico ele é responsável por 50 centímetros na média ali, né? Isso aí. Então, imagina eu com um bico, algumas pessoas chamam ponta de pulverização, né? Responsável por 50 centímetros. Se eu colocar... 70% a mais, né? Ou que mais colocou... Vamos fazer uma conta simples, se fosse um volume de calda de 100 litros, então naqueles 50 centímetros, daquela ponta com desgaste, na verdade estava caindo 170 litros de calda. E na outra 60% a menos. Numa, muito mais, causando uma toxicidade. Mas na média, se tu considera então, a média, estava certinho, estava 120, sim, ele queria do 126. Agora ele tem 1 hectare que ele colocou 70% a mais e 1 hectare que ele colocou 60% a menos. Então não pode estar legal, entendeu? Não pode estar legal. Eu vou fazer outro exercício, um cálculo que a gente faz. Vocês colocaram aqui a distância média entre uma ponta e um bico e uma ponta é de 50 centímetros, tá? Vamos colocar um pouquinho mais numa lavoura de 100 hectares, tá? Eu tenho um pulverizador de 60 bicos, 70 bicos, tá? Se eu tiver 1 metro colocando a menos, se eu preciso de 120 ml para combater aquilo que eu estou combatendo, né? E eu estou botando 80, isso quer dizer que eu terei que reaplicar, aí com uma dosagem maior, né? Porque vai acontecer como no organismo, aquilo que eu queria terminar vai tornar resistente, então em vez de botar 120 na próxima, eu tenho que botar 150, ou eu vou deixar como está, e eu vou ter uma área de 1 metro por 100 hectares, de um mato concorrente, que vai acabar tirando nutrientes da minha planta, e se eu deixar que ele fique ali, ele vai embuchar minha máquina de colher. Mais ou menos isso, grosseiramente? Sim, exatamente. E tu pega um ano que nem esse, que agora há pouco estava conversando com o Ronaldo, já estamos com focos de ferrugem no estado aqui, porque se for falar 2 anos para cá, não se viu ferrugem praticamente no Rio Grande do Sul. Sim, a seca, né? Lá da safrinha, segunda safra tinha um pouco, mas esse ano, você lembra quantos por cento da soja está plantado? Acho que é 3, 2%. Tá começando. Porque a janela começou em outubro, vai até no final de novembro, né? Então, nesse momento já tem ferrugem. E eu faço mais um adendo, essa distância que está caindo menos produto vai controlar menos a ferrugem. Então, em toda a lavoura do produtor, ele vai ter uma faixa andando em toda a lavoura dele, onde é que a ferrugem não vai estar controlada. Como a buva está bonita, né? Sendo o foco dele. Gente, alta, bonita, né? Não é só linda. A buva. Não, eu vi uma lavoura de losna, faz uns 15 dias losna, para cá aqui, uma coisa excepcional. A gente vê a buva, a losna, tem um caruru, tem aquele outro que parece um cabelinho de anjo fininho, que é quase como um anone na lavoura, não lembro. Pé de galinha? Acho que é isso aí. Né? Vocês falaram em cigarrinha. Milho. Eu, ano passado, a minha empresa do Paraná, o que deu lá no Paraná, né, de cigarrinha, do milho, né? E sem falar em outras coisas aí, né? Já que eles falaram nisso, eu vou aproveitar aqui, eu vou vender, porque eu nunca vendi o produto aqui. Esse aqui é o Fluxin, gente, tá? É o equipamento que a gente representa, da empresa do Paraná, que faz a calibração de bicos de pulverizadores. Ele tem 2 entradas aqui, uma vai a mangueira que vai no bico e a outra é descarte. Como é que se fazia até hoje? Então, foi o que o Ronaldo falou. Por exemplo, se eu tenho um pulverizador de 50 bicos, eu chegava lá com 50 baldezinhos, né, Ronaldo? Botava 50 baldezinhos em cada bico, ligava o pulverizador por 1 minuto, né? Depois pegava baldezinho para baldezinho, media o peso líquido, depois tarava ele, aí ia para lá com os cálculos, nas contas, levava para casa, fazia um relatório para trazer a média. Esse equipamento aqui, ele faz a calibração em 5 segundos,
Isso quer dizer que um polvilhador de 80 bicos, 60 bicos, faz em 20 minutos. Ele vai te dar um relatório na hora dizendo que bico está botando a mais, que bico está botando a menos e que bico está na regularidade. Trabalhando sempre com 5%. Terminou de fazer, ele gera um relatório automático aqui, né? Tanto em PDF como em coluna. É essa a agilidade do Fluxim, que é o equipamento que veio aí, que é a empresa que eu represento. Né? Se ganhou tempo na lavoura. Bom, falando em tecnologia de aplicação, quais os desafios que vocês têm? E aí eu quero falar com a Emater, a empresa, que eu sei que está fazendo esse trabalho, mas como eu disse, atinge o pequeno e o médio. Num estado que é o estado que mais está batendo na questão ambiental, Ronaldo, hoje, eu não sei o que mais bate, mas ainda a nível municipal. Não se tem ainda uma legislação, salvo seja nada, a nível estadual. Estou correto? Aqui no Rio Grande do Sul, por conta dessa questão toda da deriva dos hormonais, especialmente 2,4-D, né? Isso começou aí, o Altair sabe bem também, intensificou muito, sabe? Nunca se falou tanto de tecnologia de aplicação. E isto aí, mais ou menos, vai dando os seus efeitos, tá? Eu tenho os casos de deriva, né, Altair? Vou ver se eu procuro aqui também para trazer o número exatamente. Mas em 2019, quando foi as primeiras medidas, os primeiros relatos lá, nós tivemos mais de 100 casos assim que foram reportados e que foram confirmados, ou seja, que teve prejuízo em lavoura não alvo por conta de 2,4-D, 108. Ali começa o trabalho. 2019, né? 2019. Toda essa turma, né? Um monte de gente trabalhando nisso até que, enfim, 2020 foram 94, 2021 foram 72, 2022 foram 43. Então nós, todo mundo, quem trabalha com isso, especialmente os produtores, né? Que passaram a se preocupar mais com isso. Todo mundo, inclusive nós, Emater, organizações privadas, empresas, etc., tratando mais assim, com mais força nesse tema aí. Cursos, inspeções de pulverizadores, isso vai irradiando. Nós estamos longe ainda de chegar e nós nunca vamos chegar ao fim, né, Altair? Porque o tema é extremamente complexo. Se a gente fosse trazer aqui especialistas de cada área da tecnologia de aplicação, teria aqui um químico, um físico, um meteorologista, uns 3 ou 4 agrônomos, né? O que mais teria aqui? E vai indo, tá? Porque ele é super complexo o tema. Os desafios... Com os futurólogos, né? Tipo Mandiná e coisa para saber... bola de cristal, olha, se tivesse uma que funcionasse, seria uma mão na roda, tá? Mas eu acho que o desafio é seguir por aí, tá? Porque ainda nós precisamos dar a entender, levar esse conhecimento da parte de quem vai aplicar, de que as aplicações elas não são todas iguais, que nós temos uma combinação de alvo, de produto, de ponto de pulverização, de tamanho de gotas, de adjuvantes, tudo isso. À medida que tu vai refinando, entendendo que para cada vez que tu movimentar a tua máquina e ir à lavoura, tu precisa dar atenção para todos esses fatores aí, acertar todos eles, tu vai ter, por consequência, tá, aplicações mais eficientes e seguras. E eu trago assim, o maior desafio que eu vejo, exatamente isso que você falou, manter a eficiência nas aplicações. Que hoje o produtor que eu atendo, um equipamento, ele aplica em 1.000 hectares, 1.500 hectares, então essa máquina ela não pode parar. Isso, devido a isso, você reduz o volume de calda, trabalhando com 50 litros por hectare, 40 litros, 30 litros, 60 litros por hectare. Fazer chegar no alvo com esse volume de calda é muito difícil. Aí que entra o trabalho de tecnologia de aplicação, cuidando do tamanho de gota, analisando as misturas, sempre sem perder a eficiência da aplicação. Vendo a adição de adjuvantes, como é que ela pode agregar nisso. Porque hoje, existem diferentes classes de adjuvantes. Eu tenho óleo mineral, tenho óleo vegetal, tenho óleo vegetal metilado, tenho um surfactante. Então são diferentes classes. E hoje na pesquisa nós observamos que cada produto responde de uma forma. Eu tenho alguns fungicidas, por exemplo, se eu entrar com óleo mineral, eu vou queimar minha lavoura. Se eu entro com óleo, daí se entra com óleo vegetal, que é um óleo mais tranquilo, né? Bico, existem diferentes tipos de bico hoje no mercado. Tem pontos de indução a ar, que
que são essas utilizadas. Mais de 300 bicos, eu acho que existe hoje, né? Existe, tranquilamente. Né? Eu tenho um trabalho que eu hoje na Spray Solutions, além da consultoria em tecnologia de aplicação, nós desenvolvemos alguns produtos. Nós estamos desenvolvendo um produto que faz análise de gotas ali. Então nós catalogamos quantos modelos de pontas existem. Hoje nós catalogamos 178 modelos. Dentro de cada modelo de ponta, temos no mínimo 6 tipos diferentes, no mínimo. Então isso passa tranquilamente. E cada vez mais tecnológica a ponta. Né? Aí eu ouço do agricultor, como eu tenho ouvido uma vez assim, não te preocupe, meu filho, se está entupido, eu pego um aramezinho e vou lá. Ele assim, acabou com a ponta, né? E cada ponta é diferente. Chegando nessa parte que tu chegou aí, Altair, a gente sabe que a indústria de máquinas, ela cada vez está mais eficiente e eficaz, né? Vamos ficar em pulverizador aí, ó. Uma Stara, uma Jan, uma John Deere, uma Massey Ferguson. Hoje, tu compra um pulverizador, né? E tu tá lá na lavoura aplicando e o cara lá na fábrica sabe se tu tá na velocidade correta, fazendo a curva na medida certa, se a altura da tua barra está certa. Então, a indústria está cuidando disso. Para não ter aquela coisa assim, eu comprei, apliquei, o teu pulverizador não presta, ou não serve, né? A indústria está tendo esse cuidado, né? Poderíamos dizer que o grande desafio agora está lá, em convencer o agricultor dessa necessidade que ele tem de fazer aferições, porque pelo que eu li, pelo que eu aprendi, seria a cada 30 horas ou 2 colheitas, né, se fazer uma aferição de pontas ou bicos, né? Tem gente que leva 3, 4, 5 anos ali, não, está botando ali, né? E aí entra naquilo que o Altair falou e tu falou. Eu tenho que ter um produto que chegue aonde é preciso, no pé da planta, né, com a gota certa, com a quantidade certa. E eu me lembro que eu achava que helicóptero era a pior coisa para fazer pulverização. Descobri que é a melhor coisa que tem, porque a pá na frente abre o soja, ou seja, o que for, e faz com que a gota esteja embaixo. Tanto é verdade que eu li alguma coisa que o desafio dos pesquisadores é criar uma soja com o mínimo de folha necessária, né, para conseguir que a gota chegue lá. É mais ou menos por esse caminho, Ronaldo? Em termos de oferta de tecnologia em máquina, e o que é relativo à máquina, estamos super bem servidos, né? Tem um monte de coisa vindo aí. Agora, você pode pegar a mesma máquina com a mesma tecnologia, com o mesmo sensor, com a mesma tudo aquilo. E você pode errar, por exemplo, naqueles conceitos, Altair, me ajude aqui, de cobertura, penetração, controle de deriva. Vai haver uma aplicação que tu vai ter que priorizar a cobertura. Fungicida. E se tu errar ali, não podemos sair com a mesma máquina, eu e tu, Gera, de 3 milhões. Tudo igual. Água igual, a lavoura igual, a soja é a mesma. E nós vamos fazer o fungicida. Eu sigo com aquele meu conjunto de pontas de bicos que sempre usei e que faz as gotas grossas. E tu vai fazer o fungicida não, com bico, com ângulos, com gotas menores para favorecer cobertura e penetração para o fungicida. E daí para cada situação é diferente, tá? Por isso a pergunta, a parte de maquinário ela está sendo cuidada. O desafio agora é conscientizar. Entender disto, tá? Que é muito mais antigo que a máquina, tá? Que é o alvo, aonde eu quero chegar. Exato. Combina o alvo, vamos junto aqui, Altair. Combina o alvo com o produto que eu estou usando, se ele é sistêmico, se ele é de contato, qual é a sistemicidade dele. Se o alvo está escondido, está exposto. Se o alvo está escondido, está exposto. E daí, o que mais? O adjuvante, como é que faço para promover, para facilitar ou para promover mesmo o efeito do produto, um adhesionante, precisa, não precisa. Para preparar a calda, que aqui tem o mestre, tá? Ele falou que a consultoria dele se paga, eu até hoje não paguei, sabe? Eu só peço para ele me responde, não está cobrando por enquanto. E depois, tudo isso aí está no ambiente que tu está aplicando, tá? Porque também tu pode fazer tudo isso certo e colocar a máquina a trabalhar num ambiente que é hostil para a aplicação. Temperatura alta, umidade baixa, vento. São diversos fatores que tem que se observar, não... Todo momento eu estou perdendo, né, Ronaldo? Eu posso ter o Reinaldo está comentando a mesma máquina, dependendo da configuração que eu tenho lá no bico, velocidade, dependendo da condição climática que eu estou trabalhando, se eu aplico no verão somente à noite,
Bom, à noite eu vou ter uma condição mais favorável à aplicação. Se eu aplico de dia é totalmente diferente, calor, temperatura alta, umidade baixa. Isso vai fazer com que a minha gota evapore. Porque toda gota que eu pulverizo, ela precisa ter um tempo de vida útil para a eficiência dela também. E isso nós podemos monitorar através do ΔT. O ΔT ele pega a temperatura, a umidade, até a pressão atmosférica também, que não afeta tanto nesse cálculo, mas dependendo do tamanho que eu tenho, eu sei a condição que eu posso aplicar. Então aí entra o conhecimento técnico. Numa condição boa, eu posso trabalhar com uma gota fina, numa aplicação que a minha condição ela começa a ficar desfavorável, eu posso trocar o conjunto de pontas. Então, é por isso que hoje os pulverizadores vêm com 3, um jogo para 3 bicos, né? No mínimo. 3, 5. Então, e tem que se aproveitar, usar isso aí, não é para ficar de bonito ali, né? Só trocar quando eu entupir os de baixo, eu uso ou desgaste os de baixo. Já ouvi. É a mais curiosa. Vamos lá, momento de humor aqui agora. Uma vez ao ter chego, o produtor tem Bijet 2. Fizemos o que está instalado, montado, trabalhando, óleo de cima. Só não é a mesma marca, mas é o mesmo conceito. É uma ponta de jato, plano, leque, os dois igualzinho. Digo, no fim, eu tenho que perguntar para ele por que ele tem 2 igual na barra. E a resposta... Porque quando entope eu só viro e continua. Já que eu estou falando em humor, eu vou contar uma rapidinho. Eu estive lá entregando um desaparelho para a Emater regional de Bagé. E a gente fez a entrega em Ulha Negra. Aí estava o meu gerente, e eu deixei o meu gerente com o responsável lá. E eu fiquei, até filmei, está filmado aqui. Saía mais água e produto pelas mangueiras, pelos bicos, né? Aí eu fico me perguntando como vai chegar a um resultado. Claro, era um pequeno produtor, mas multiplica isso, né? Por quantos pequenos e médios produtores tem no Rio Grande do Sul? São problemas graves para ser resolvidos, né? É isso que você precisa entender, que o pulverizador, eu acho que se a gente tratasse assim, por unidade de trabalho, o pulverizador é o que mais tem. O produtor tem uma semeadora de 10 linhas, ele tem um pulverizador de 40 bicos, então são 40 unidades. E ali na unidade ela é complexa, porque ela tem ponta, tem filtro, tem válvula antigotejo, tem seção, tudo isso. E o desafio em relação à máquina, essa uniformidade, é entregar todos dentro do parâmetro que tu eleja lá como... E nós estamos falando aí em soja, milho, trigo... Se a gente entrar para a silvicultura, e eu estive lá em Vacaria agora, e tu está problema em Vacaria, me disseram que lá se aplica às vezes 10, 12 pulverizações por ano. Bom, tem tem um produtor que tem 100 pulverizador, foi o que me falaram, numa plantação de maçã. E nós estamos crescendo aqui, a cultura essa no Rio Grande do Sul, do vinho aqui, da uva aqui, na região da fronteira, da questão da oliveira aqui na nossa região central, Caçapava, né? A laranja que está entrando forte ali em Rosário do Sul, nosso pecan agora em Cachoeira e Santa Maria. Aí se multiplica isso por quanto, né? É bastante. Gente, o nosso tempo parece que 1 hora é muito tempo assim. Então eu vou reservar esse tempo que falta, 15 minutos. Primeiro para falar um pouquinho do trabalho da Emater, tá? Hoje vocês são certificadores, são uma das empresas que certificam, né? Hoje o cara para aplicar tem que ter o curso que é dado, né? Você já tem condições de que o cara, se tiver que aplicar um 2,4D, vocês conseguem saber se ele aplicou realmente no dia certo, na hora certa, com temperatura certa, né? Fala um pouquinho desse trabalho da Emater, que tem desenvolvido aí, nesse trabalho de deriva, né? E como ampliar isso aí para mais produtores. Sabe, hoje que a gente começa em 2019, eu tenho aqui o número, faço questão, tá? Nós fizemos, 2019 até o mês passado, outubro, né, foram 517 cursos pelo estado. Esses cursos são de 2 dias, né? Então, se nota que são 1.000 e poucos dias. Isso aí são quantos anos assim corridos? Se a gente fizesse só isso, é claro que não faço isso. E totaliza aí 13.300 agricultores que passaram por esses cursos. E o curso é fantástico, é fundamental, porque ali a gente tenta elevar todos os que estão ao curso ao mesmo nível, né? E tem alguns que estão aí e que a alteração é mínima, tá? Que estão aí mais para entender dessa legislação nova, essas normativas novas,
e como fazer a parte, vamos chamar assim, a parte lá de cadastro, declaração, a parte mais administrativa desse uso dos hormonais no Rio Grande do Sul. Tem outros que é aquele produtor que precisa começar a entender mais sobre conceitos de cobertura, penetração, controle de deriva, que 3 pontas para quem trabalha com lavoura é o começo, tá? Você pode ser até mais exigente e ter que trabalhar com 3 ou com 4 ou 5, né? E tem alguns assim que a gente precisa carregar pela mão assim um tempo, porque tem muita coisa para melhorar, tá? O curso e toda essa interação que a gente tem com os produtores, sempre digo ao final, isso aqui tem que ser o começo, tá? Não pensem que agora nós fizemos o curso e acabou aqui, não. O curso é o início. A partir do curso, comecem a implementar as melhorias. E daí, é claro, nós não conseguimos, infelizmente, a gente não consegue, para os 13 mil, acompanhar 13 mil produtores lá com inspeção de pulverizador e orientação, mas 2 mil nós fizemos isso. E aí tem centenas, né, de casos assim que a gente depois leva, conhece, né, porque tu vai lá, faz a inspeção, orienta e tu não vai cada mês voltar lá para ver o que o cara fez. Mas os caras vêm e te dizem assim, poxa vida, eu não sabia que era assim. Sabe que se eu mudar o code para um ponta com indução de ar no 2,4-D, funciona igual, até melhor, e controla a deriva. Então tem centenas assim de casos de sucesso. A Emater segue nisso aí, e nós vamos mais ou menos orientados, tá? Pela evolução das normativas, nesse caso aqui dos hormonais, porque a certo ponto até achei que não estava correto. Depois fui entender que entre tu colocar a obrigatoriedade para todos os municípios do estado e ir colocando a obrigatoriedade para aqueles onde havia mais casos, mais uso desses tipos de herbicidas, foi mais inteligente, tá? Então, nós vamos progredindo assim, atingindo esses municípios onde as normativas vão entrando em vigor, né? E é um trabalho que esse, Altair, é daqueles que dá uma enorme satisfação, porque você chega no lugar e diz assim, pô, será que eu vou chegar lá, vai ter produtor para o curso? Chega lá, tem 30, semana passada, 40, turma lotada, em Cachoeira do Sul. E a gente chega ao final e diz, poxa vida, nós conseguimos fazer a diferença na vida dessa gente aí. Então, este é o trabalho que a Emater, como uma organização que entrega serviço público, tem que fazer, tá? Nós precisamos entregar o melhor serviço para a sociedade. E vão se usar desse serviço todos aqueles que quiserem, tá? O pequeno, o médio, aqueles que quiserem se servir disso, eles têm o direito de se servir, porque o nosso serviço, a gente entrega um serviço que é um serviço público. Altair, fala um pouquinho agora já desse teu desafio, novo desafio aí, né? Começou como consultor da Enquima, depois montou uma empresa em Cruz Alta e agora veio fazer aí o mestrado na Federal. E está com a Spray Solution, que está dentro da Agitec, né? E vamos falar sempre dessa força da Universidade Pública dentro do setor do agronegócio aqui em Santa Maria, que é reconhecido. Os cursos de zootecnia, agronomia, veterinária da UFSM são reconhecidos pela sua excelência, né? Fala um pouquinho o que é Spray Solutions, né? E como é que é estar ali dentro desta agência de tecnologia da UFSM. Bom, Gera, então a Spray Solutions ela é uma startup focada na área de tecnologia de aplicação. Hoje nós prestamos consultoria em 10 fazendas aqui no estado, concentrados aqui na BR-158, desde São Gabriel até Palmeiras das Missões, nesse eixo ali, pegando Santa Tecla, Coimbra, cliente de Santa Bárbara também. Então, hoje, na consultoria em tecnologia de aplicação, nós partimos do princípio que o equipamento, que nem mencionado pelo Ronaldo, o equipamento do cliente é a primeira coisa que precisa estar calibrada. Precisa estar um volume de caldo adequado, as pontas adequadas, uma bomba calibrada, um sensor de pressão calibrado, GPS calibrado. Esse é o primeiro ponto que nós abrangemos a consultoria. O equipamento tem que estar calibrado. Que nem mencionado pelo Ronaldo, vocês fazem esse trabalho nesses pequenos e médios produtores, quem quiser estar à disposição. Então, esse é o primeiro ponto na consultoria. A partir do momento que nós temos um equipamento pulverizador calibrado, nós partimos para as próximas coisas, que é mistura de produtos,
Eu já mencionei no início, nós mencionamos até 10, 12 produtos, né? E esse produtor não vai fazer separado. Muitas vezes nós até aceitamos a perca, porque é mais barato do que fazer separado uma aplicação, né? Então, hoje na consultoria anual, após o equipamento estar calibrado, o que toma o nosso tempo é toda essa análise dessas misturas. Hoje nós temos área experimental também, onde sempre, conforme as demandas que vão aparecendo na campo, nós vamos posicionando os nossos protocolos. Hoje nós temos protocolos muito investigados já na área de herbicidas, ver como é que nós conseguimos tirar a máxima eficiência desses herbicidas, explorando o horário de aplicação, o tamanho de gota, o volume de cauda, diferentes adjuvantes. Também na questão dos biológicos, hoje nós já temos posicionamento. Nós realizamos um ensaio onde nós avaliamos o horário de aplicação. Estou aplicado de manhã, bem cedo, 8 horas, 2 da tarde e 8 da noite. O que é isso? 8 da noite escuro, 8 da manhã recém, nasceu o sol, e 2 da tarde, sol pleno, né? Como é que o biológico se comporta nessas condições? Como o volume de cauda altera a eficiência? Então, hoje o produtor está sedento dessa informação, porque ele não pode entrar para errar na aplicação. Ainda mais esse ano, que nós estamos entrando no ano de ferrugem, já estamos focos de ferrugem aqui no estado. Então, cada aplicação que ele entra, ele quer entrar e aproveitar o máximo possível dessa aplicação dele. E hoje, a Spray Solutions ajuda o produtor a ser mais assertivo nessa aplicação. E, como tu mencionou, hoje nós estamos incubados na Pulsar Incubadora, ali dentro, na UFSM, no Parque Tecnológico. Além da consultoria, nós desenvolvemos produtos de base tecnológica ali. E hoje ali é um polo de inovação daqui dentro de Santa Maria, a Pulsar Incubadora. Hoje nós temos mais de 45 startups incubados ali. Então ali eles dão todo o subsídio para nós, para poder ter novas ideias e levar ela para o mercado. Porque não adianta só ter ideia e não colocar em prática, né? Então ali eles nos auxiliam dando esse subsídio, desde a parte jurídica, parte administrativa, financeira. Então isso, nesse ponto, é muito válido para nós estar ali dentro. E fica o convite, né? Os produtores que queiram conhecer a nossa metodologia de consultoria em tecnologia de aplicação, fica o convite. Hoje nós atendemos 10 produtores, hoje eu sou o consultor nessa área. Confesso que estamos quase no limite da capacidade de atender, né? Por isso, mais uma vez, muito importante esse trabalho que a Emater faz, toda essa rede de consultores. Vocês possam chamar de consultor, né, Ronaldo? Consultor, é isso aí. E que nós não teríamos essa capacidade de atender 2.000 equipamentos, né? A Emater já. Com certeza. Sim. Ronaldo, muito obrigado pela presença aqui. Tá? A Emater, a regional, fica ali na Avenida Medianeira, né? Quase em frente à Secretaria de Obras do município, né? Aliás, tem a regional ali e a municipal que fica dentro da secretaria, né? Obrigado aí pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês aí, eu tenho acompanhado um pouquinho, né? A gente acabou tendo uma convivência aí. Seja muito bem-vindo e volte quantas vezes quiser, porque o Campo Afora é isso, a gente até escolheu o nome por causa disso, né? Campo Afora, tudo pode acontecer. Prazeraço, muito obrigado pela oportunidade, eu te falei fora do ar, né? Meu sonho era participar de um podcast, tá? Então realizou meu sonho hoje aqui. Parabéns pelo programa, tá? Não tem como nós termos assim uma comunicação aqui no nosso estado, na nossa região, no nosso município, sem tratar do agro, tá? Isso é extremamente relevante, nós estamos sempre à disposição aqui em Santa Maria e em todos os outros municípios do estado onde a Emater está presente. Muito obrigado. Altair, obrigado pela presença aí, volto sempre, convidado sempre em especial, né? E como dissemos, é um programa onde a gente conversa, a gente não bate martelo em nada, a gente quer aprender um pouquinho. O Ger, muito obrigado também pelo convite, Ronaldo, muito obrigado por estar participando aqui conosco. E isso aí então, pessoal. Muito obrigado mesmo aí. Vamos em busca de uma lavoura mais saudável, porque o Brasil é, sem dúvida, o celeiro do mundo. E como disse o Mânica, diretor da Cotrijal, o dia que nós brasileiros, e quando eu falei isso, todos os agricultores, quem trabalha em agricultura, e o povo se dê conta disso, o mundo vem de joelhos pedir a bênção do Brasil. Um abraço e até o próximo.